Agenda Econômica está analisando aqui o mercado do trabalho feminino. Nossa convidada é a doutora Lúcia Garcia, coordenadora de pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutora Lúcia, aqui nós temos, ainda analisando essas diferenças, em particular no mercado de trabalho metalúrgico, né, que é bastante importante, nós podemos notar que, apesar do avanço das mulheres nessas atividades, ainda há uma grande diferença entre o que é pago para homens e mulheres. Mas o curioso é que entre 2010 e 2011, o último dado disponível, a remuneração média das mulheres era 27,9% menor que a dos homens. E já em 2011, apesar do discurso de que estamos conquistando espaços, né, houve uma distância entre as remunerações apresentando um ligeiro aumento, ou seja, houve um retrocesso. O que é que poderia explicar esse retrocesso? É o tipo de indústria metalúrgica que se expandiu. Mas é um sindicalismo muito dinâmico, né? Mas o que acontece é que, quando nós falamos de indústria metalúrgica, nós estamos falando da cutelaria, passando por máquinas e implementos agrícolas, chegando a automóveis. Então, nesses últimos anos, a indústria metalúrgica que teve expansão, que sofreu expansão, foi a indústria automobilística. E ela é mais intensiva em presença masculina do que feminina. Então, os rendimentos, eles aumentaram também nessa razão, não é? Aumentaram em segmentos, em ramos ou setores, né, metalúrgicos, em que a presença masculina é maior que a feminina. Se nós olharmos para o conjunto do mercado de trabalho, nós percebemos o seguinte, que a indústria e, sobretudo, a construção civil, seguraram o mercado de trabalho em 2012. Não é? Ou seja, em 2010, nós tivemos uma elevação no número de empregos de maneira generalizada. Foi um ano, o paraíso da classe operária, né, no Brasil, uma forte reestruturação do mercado de trabalho, um crescimento muito grande no volume de empregos e o início de um crescimento dos rendimentos. Já em 2011, o mercado de trabalho cresceu de maneira mais tímida. Em 2012, o nosso grande feito foi preservar as conquistas alcançadas em anos anteriores. Foram preservadas? Porque foram. Né? Nossa taxa de desemprego ficou estável, de uma maneira geral. Tivemos ainda um patamar de empregos formais muito elevado, mantido o patamar de empregos formais muito elevados, quando nós sabemos que no resto do mundo nós tivemos um forte crescimento do desemprego na Europa e inclusive nos Estados Unidos, né? Então, mas nesses últimos 2 anos, a indústria da construção civil foi importante nessa manutenção da expansão, do padrão alcançado no mercado de trabalho. Inclusive formal. Inclusive formal. Mas aí é menos feminino, né? Isso. Acontece que a indústria da construção civil, ela tem uma presença feminina e crescente, mas essa presença ela ainda é ínfima. Então, realmente acabam os rendimentos aí se equivalendo. No que diz respeito às mulheres, foi muito importante para a preservação da renda, a política de valorização do salário mínimo. Por quê? Porque o emprego doméstico é ainda o terceiro segmento em ocupação feminina no Brasil. Nós temos os serviços como um segmento importante. Por que segmento importante? Porque lá está a saúde e a educação, não? Que são os segmentos majoritariamente femininos. Em segundo lugar, nós vamos encontrar o comércio. Por que as mulheres estão presentes no comércio? Porque nós temos segmentos de consumo feminino importantes, enfim, porque a juventude feminina vende, né? Então, existe uma presença feminina importante no comércio. E, em terceiro lugar, no emprego doméstico. Por que no emprego doméstico? Porque esse é um segmento que se configura numa alternativa para mulheres que não tiveram ou não conseguiram, na sua trajetória, acumular conhecimento acadêmico.
a escolaridade. Então, ele é uma alternativa de trabalho. E o salário mínimo, ele é importante porque ele é o salário referência no emprego doméstico e ele é também referência para os pisos da categoria dos comerciários. Né? Lembrando que os comerciários têm pisos que não são muito mais amplos que o salário mínimo, agregados de renda por comissões em venda. Uhum. Agora, tem até uma questão aqui tratando sobre ensino superior, mas já que a senhora mencionou a questão do trabalho doméstico, me recordei aqui de uma reportagem ano passado que eu fiz grande sobre essa questão do trabalho doméstico. Uhum. Se por um lado, aqui no Brasil, que aliás é um país fora da linha internacional, né? Certamente não é a situação que a gente vai encontrar em países da OCDE, por exemplo, onde praticamente foi abolido o trabalho doméstico diário, né? Eles têm, eventualmente, trabalhos domésticos que são eventuais, uma vez por semana. São prestações de serviço. Prestação de serviço, exatamente. Se, por um lado, esse tipo de exercício aqui no Brasil garante renda para milhões de mulheres, que é um setor dominado pelas mulheres, mais de 95%, se eu não me engano, são mulheres. Se por um lado garante essa renda, por outro lado, a gente vê muitos problemas, inclusive de semi-trabalho forçado, todo tipo de abuso, assédio, inclusive abusos sexuais, quer dizer, explorações. Como é que a senhora vê o Brasil caminhando nesse setor que, como eu disse, gera uma renda, mas é tão problemático? Então, nós estamos vivenciando uma rápida redução do peso, né, ou da importância do emprego doméstico para a ocupação feminina, né? E isso diz respeito justamente à estruturação do mercado de trabalho. Na medida em que as mulheres são oferecidas outras oportunidades de inserção, as mulheres abandonam a inserção no emprego doméstico. O emprego doméstico, ele está menor e cada vez mais como um espaço de mulheres um pouco mais velhas e com menor escolaridade, né? Então, esse segmento ele tem diminuído com a PEC, né? PEC das domésticas, né? Que foi aprovada já em primeiro turno, exatamente, estendendo os direitos trabalhistas aos trabalhadores domésticos, né? Homens e mulheres, né, no caso. Né? É a PEC que trata do trabalho, desse segmento de trabalho em domicílios, ele certamente vai provocar ainda uma nova configuração nesse mercado, com a redução do volume de pessoas no emprego doméstico na qualidade de mensalista e uma presença cada vez maior da diarista, né? Do trabalho do diarista. Não é aquele trabalho que vai ser um trabalho esporádico. Essa é uma das questões. Então, há uma redução substantiva do volume geral do emprego doméstico e uma reconfiguração interna do emprego doméstico. Isso nós já estamos verificando nessa última década, já é bastante relevante a mudança e ela vai ser acelerada, né? Ela vai ganhar um ritmo bastante intenso com a nova legislação. Agora, a senhora falou aí, desculpe interromper-se, porque a senhora mencionou várias vezes a questão da escolaridade. E aquela pesquisa do próprio DIEESE sobre as mulheres no ramo metalúrgico, né, apresentou um dado muito interessante que eu pediria que a senhora comentasse, que, por um lado, o levantamento do DIEESE mostra que entre as mulheres metalúrgicas, 15,4% concluíram o ensino superior. Já entre os homens da categoria, o percentual é menor, é de 9,2%. Com diploma superior. O que explica esse quadro? As mulheres, elas traçam uma estratégia no mercado de trabalho. Essa estratégia é a de buscar uma melhor inserção a partir da escolaridade, do ganho de escolaridade. Então, nós temos, em primeiro lugar, no mercado em geral,
um atraso ou uma postergação da entrada das jovens no mercado de trabalho. As mulheres jovens que têm condições, né? As mulheres jovens da classe média, que têm uma estrutura familiar, enfim, que lhes dá uma retaguarda, um apoio, essas jovens elas têm entrado cada vez mais tarde no mercado de trabalho e concluído a sua graduação e, inclusive, alguns cursos de pós-graduação. Não é? As mulheres, filhas, enfim, provenientes de famílias operárias, que tendem a entrar no mercado de trabalho cedo, elas perseveram na sua escolaridade. Então, as mulheres entendem nitidamente que a maneira que tem de progredir nas suas carreiras é a educação formal. Então, as mulheres apostam na escolaridade. O que os nossos estudos também mostram é que, embora as mulheres melhorem a sua condição relativa quando elevam a escolaridade, elas não conseguem superar a desigualdade em relação aos homens. Então, desigualdade salarial? Salarial. Então, o que ocorre? As mulheres... a progressão funcional também é mais dificultada. Mais dificultada. Então, o que ocorre? As mulheres buscam a escolaridade para uma melhor inserção. Uma mulher com escolaridade menor, ela tem renda muito menor que uma mulher que conclui o ensino superior, por exemplo. Agora, se você comparar o rendimento de uma mulher na base laboral com um homem na base laboral com escolaridade baixa, eles têm rendimentos muito próximos ao nível de salário mínimo. Né? São rendimentos próximos entre si e nivelados pelo salário mínimo. Já aqueles que têm maior escolaridade, essa boca do jacaré aumenta consideravelmente. Ou seja, entre uma médica pediatra e um cirurgião cardíaco, tem uma diferença salarial substantiva. Mas só complementando uma coisa aí, porque minha filha mais velha está estudando medicina, né? E a mais nova ainda não está bem decidida se quer engenharia de produção ou quer direito, mas também o estudo de vocês não faz essa comparação entre, por exemplo, especialidades diferentes de médico, porque a gente sabe que um cardiologista tende a ganhar muito mais do que um pediatra. Isso independe de gênero, não é? Isso. Mas nós temos uma concentração maior de mulheres na pediatria. Existem estudos sobre isso. Nós não fizemos ainda esse estudo, mas existem estudos da Fundação Carlos Chagas que trabalham com as diferenças entre homens e mulheres no segmento da saúde, inclusive nas especialidades médicas. E é extremamente interessante, porque nós vamos observar que as mulheres tendem a alguns lugares. Não é? É claro que se nós tomarmos 2 ministros do Superior Tribunal, eles vão ter o mesmo rendimento. Não é? Sendo um homem e uma mulher, vão ter o mesmo rendimento. A questão é que as mulheres chegam com muito mais dificuldades ao Superior Tribunal. E são em menor número também. No próximo bloco aqui do Agenda Econômica, nós vamos analisar ainda a questão da valorização do papel da mulher trabalhadora no Nordeste, no caso aí novamente o papel do salário mínimo, e também examinar alguns outros tipos de diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Continue. Agenda Econômica.